Opa, Sara, tudo bem? Eu vou falar aqui primeiramente do movimento e qual que é a função de cada peça aqui dentro do jogo. E eu vou começar pelo peão. É a peça aqui da linha de frente, aqui da sua base. E o movimento dele é o mais limitado e mais simples do xadrez. Porque ele só faz movimento para frente, ele não pode voltar a casas, ele não pode se mover horizontalmente, é só para frente. Entretanto, aqui no começo do jogo, quando ele vai sair da base, ele pode se mover duas casas. Porém, durante todo o resto do jogo, ele se move apenas uma casa. Só que para ele levar uma peça do oponente, o movimento que ele tem que fazer é esse aqui. Ele pode fazer esse movimento para diagonal para levar a peça do oponente. Pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, só que tem que ser para frente, não para trás. Não para trás não é possível. Esse movimento é o movimento do peão para levar uma peça. Depois do peão aqui, eu vou falar da torre. A torre, diferente do peão, pode se mover tanto horizontalmente quanto verticalmente. Ela pode fazer esses dois movimentos e pode se mover para trás também. Não tem limite de casas, quantas casas for disponível, ele pode se movimentar. Porém, diferente do peão, que no peão a gente tem que fazer aquele movimento na diagonal para levar uma peça, esse movimento, a torre pode levar uma peça apenas se for no sua linha de que ela pode ir, entendeu? Se for horizontal ou vertical. Se a peça estiver no caminho que ela já pode fazer, essa peça pode ser levada. Já diferente do peão, que tem que fazer um movimento diagonal. Aqui no caso, não daria para levar o cavalo. Mas como você pode ver, não tem limite de casas que o peão pode andar. É ilimitado. Bom, o próximo que eu vou falar aqui é o bispo. O bispo já tem um movimento diferente. O bispo pode se mover apenas na diagonal. Enquanto tiver casas para ele se mover, ele pode se mover. Só que apenas para a diagonal. E igualmente a torre, esse movimento é o único que ela pode fazer para levar a peça do adversário. Não é como o peão que tem que fazer o movimento apenas na diagonal. Aqui é esse movimento. Você não pode ir para frente e nem para trás. Só nas diagonais. Dessa forma. A próxima peça que eu vou falar aqui é o cavalo. O cavalo tem um movimento mais diferente aqui do jogo. Porque o cavalo se movimenta em L. Esse aqui é o movimento que o cavalo faz. Ele pode se mover em L. Ou seja, 3 casas aqui desse movimento que ele faz. Só que tem que ser em L. Pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui eu não vou poder fazer o movimento porque a torre está aqui. Mas enquanto tiver as casas disponíveis, ele tem que fazer esse movimento de L. Igualmente para levar a peça do adversário. É assim que ele leva a peça do adversário, fazendo esse movimento em L. Eu vou falar agora da rainha. A rainha talvez seja a peça mais poderosa do xadrez. Por quê? Porque ela não tem limite de casas que ela pode ir, conforme as outras peças. E pode ir tanto na vertical quanto na horizontal e a diagonal. Ou seja, ela pode ir para qualquer lado do tabuleiro. Ela pode fazer esse movimento, como esse movimento. Comer minha rainha, mas tudo bem. Bom, aqui o próximo que eu vou falar é o rei. O rei, apesar de não ser a peça mais poderosa, como é a rainha, tem o papel da peça mais importante do jogo. Porque se o rei for levado, é fim de jogo. E o movimento do rei já é para deixar ele sendo um alvo fácil, entende? Ele pode fazer um movimento só por vez. Ele pode se mover tanto na diagonal quanto na horizontal, só que apenas um movimento por vez. E isso já dificulta um pouco, porque atrapalha a fazer. Aqui eu perdi que a rainha do cara chegou aqui, mas tá tudo bem. Essas foram as peças que eu expliquei e agora eu vou fazer um vídeo jogando uma partida de xadrez. E caso eu perca, eu vou explicar por que que eu tenho, talvez por que que eu tenha perdido. E se eu ganhar, eu vou tentar explicar também. Vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho e fique aí com o jogo.
como você pode ver aí, professor, eu tomei um pau da máquina aqui e tá no nível 1. Você já pode ver minha habilidade aqui em jogar xadrez. Mas o que eu acredito que aconteceu foi que eu deixei minha base muito vulnerável logo de começo e deixei de usar peças que eu deveria ter usado, que seriam importantes para mim, que o meu oponente usou. Ele usou muito o bispo e fez um movimento muito esperto com a rainha, enquanto eu deixei a rainha e o rei protegido, achando que esse seria o melhor movimento. Porém, não foi o que aconteceu, porque já logo de cara deixei aqui livre para que a rainha dele chegasse à minha base e acabasse com o jogo. Então foi isso que eu acho que me fez perder, e é nesse ponto que eu tenho que tentar melhorar, começar a jogar esse jogo.